Boa noite, meu nome é Breno, espero que vocês estejam bem. Eu sou aluno do curso de licenciatura em Geografia do Instituto Federal e estou participando do programa Residência Pedagógica, que está proporcionando a oportunidade da gente conversar com vocês e dar essa aula. Perfeito. Meu nome é Felipe, também sou aluno do Instituto Federal, né, do sexto período de Geografia, e hoje a gente vai apresentar uma aula para vocês com o seguinte tema: Brasil, principais desafios geopolíticos. Nessa aula, a gente vai abordar alguns aspectos, como a pandemia afetou a geopolítica e o Brasil. Quais são os desafios que precisamos enfrentar? Qual a importância do conhecimento geopolítico neste contexto? Bom, então vamos lá. Para começar, a gente trouxe um mapa e uma pequena brincadeira aqui para vocês tentarem identificar qual que é a relação desse mapa com a pandemia. Bom, se a gente olhar aqui, o título do mapa é Internet Mobile, de acordo com o Twitter. Então, ele está representando os locais no mundo onde você tem mais acesso à internet móvel. A princípio, a gente não consegue observar uma relação com a pandemia, mas a questão que a gente tentou relacionar é a seguinte: esses locais que têm mais acesso à internet móvel também são os espaços mais integrados à economia internacional. Então, quando a gente pensa na expansão da pandemia pelo mundo, ela se deu primeiramente nesses locais mais integrados à economia mundial, onde você observa uma maior circulação de pessoas, fluxos financeiros, enfim. E posteriormente, a pandemia vai se capilarizando através das redes e dos fluxos locais, atingindo áreas não tão integradas à economia internacional assim. E mais para frente a gente vai ver que cada um desses espaços vai ter consequências diferentes diante dessa pandemia. Então, quando a gente está analisando os efeitos da pandemia em um determinado país, seja ele qual for, a primeira coisa que a gente tem que analisar é qual era o contexto geopolítico anterior à pandemia neste país. Se a gente pensar, por exemplo, na Síria, que está há 10 anos vivendo uma guerra civil, é até difícil da gente mensurar as consequências da pandemia numa situação como essa, que é completamente diferente das consequências da pandemia no Brasil ou em qualquer outro país. Cada um vai ter suas particularidades. Perfeito. Até esse ponto que o Breno comentou, se a gente comparar a Síria a um país desenvolvido, como por exemplo a China, a gente vai ter a Síria sofrendo bem mais do que países desenvolvidos como a China, principalmente por condições de sistema de saúde, desenvolvimento econômico, entre outros. Esse ponto é fundamental, porque como cada país vai reagir diante da pandemia, desde o começo, lá em março, é muito particular e vai estar vinculado a determinadas variáveis. Então, quais recursos aquele país tinha naquele momento para reagir à pandemia? E quando a gente fala em recursos, a gente pode pensar em recursos tecnológicos, seja, por exemplo, respiradores no hospital, hospitais bem aparelhados, até uma infraestrutura básica para poder dar uma assistência à população diante desse cenário. Você tem a questão da comunicação e da informação também. Então, o governo daquele país dispunha das informações corretas no momento correto para tomar a decisão correta. Internamente, o país possui uma rede de comunicação que possibilita uma ação rápida, uma ação integrada. Além disso, a gente também tem a questão da capacidade produtiva, que o Felipe falou. Um país mais desenvolvido, com mais tecnologia, tem uma possibilidade de reagir mais rápido à pandemia. Se a gente pegar um exemplo simples, assim como a produção de máscara, por exemplo, uma máscara que de fato tenha uma eficiência contra a propagação do vírus. Não são todos os países que têm tecnologia para produzir uma máscara, então quem dirá um respirador ou coisas mais complexas. Então isso também influencia nos desdobramentos geopolíticos internos ao país. Perfeitamente. E até essa questão da estrutura logística, a gente tem aqui no Brasil uma malha de rede que facilita a distribuição de remédios e essas questões nos grandes centros, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte,
mas há uma certa dificuldade para distribuição de medicamentos em estados mais afastados que não existem essa estrutura, essa malha territorial. Sim, na região norte, por exemplo, muitas coisas têm que chegar por barco, às vezes em um vilarejo, então o acesso fica muito mais complicado. Exatamente. E então, certamente, a pandemia ela acirrou as fragilidades dos estados, nação, dos países, né? E além disso, além de acirrar essas fragilidades internas que o país já tinha anterior à pandemia, ela também vai endividar muitos estados. E aí, quando a gente pensa em dívida, A gente pensa em dívida, a gente lembra do FMI, né, o Fundo Monetário Internacional, que por vezes empresta dinheiro a países subdesenvolvidos que, infelizmente, muitas das vezes não têm condição de pagar o FMI, que no caso é os Estados Unidos, no real valor do dólar, principalmente porque o dólar é a moeda reguladora e muitos países têm a sua moeda abaixo da moeda do dólar. Então, se a gente pensar em FMI, em OMS, nessas organizações mundiais, a atuação delas ficou muito mais dificultada nesse contexto em que a pandemia é generalizada, é globalizada, não é? Fica muito mais difícil de prestar assistência a um país, sendo que todos os países estão precisando de assistência. Então, essa é uma questão importante a se observar. E também na questão do endividamento dos estados, a gente pode observar que quando você fala em endividamento, você tem duas partes. Você tem a parte que está endividada e a parte que está emprestando dinheiro. Então, é importante frisar que alguns países saem ganhando nessa relação. Perfeito. Então, a nível interno dos países, a análise que a gente gostaria de fazer é essa. E aí poderia ser aplicada a qualquer país. Perfeito. Aí, dentro dessa ordem geopolítica internacional e a pandemia, a gente tem o acirramento das tensões entre as potências mundiais, tanto no setor produtivo, econômico, monetário e militar. É importante que a gente se atente a esses três países, Estados Unidos, Rússia e China, nesse dado momento. Por quê? Porque desde tempos atrás a gente tem essa divisão de um mundo unipolarizado a um mundo multipolarizado que é hoje em dia. Antes a gente tinha Estados Unidos como uma grande potência, como uma potência reguladora de todos os outros países, e hoje a gente tem um mundo multipolarizado, que também tem a influência de países como a China, Rússia, que detém muita parte nesse setor produtivo, nesse setor econômico, monetário e militar. Sim, então dentro desse contexto internacional de conflito de poderes entre essas potências, a gente pode observar que todas elas exercem grande influência na geopolítica das demais nações. E no meio disso a gente tem o Brasil, por exemplo. Não só, mas o Brasil é o foco da nossa análise hoje. E então a gente tem que levar muito em consideração isso. Como a pressão internacional, os interesses. Será que dá para cortar? Não sei, talvez. Bom, falha de produção, vamos voltar aqui. Então, como os interesses internacionais estão relacionados com as decisões geopolíticas nacionais? Beleza. As decisões geopolíticas brasileiras estão sendo direcionadas para quais interesses? Isso é uma citação, né, do Carlos Eduardo Martins, eu vou ler para vocês e depois a gente vai fazer um contexto dessa citação. O governo Bolsonaro se articula a esse contexto, buscando exercer um subimperialismo títere e fiel aos Estados Unidos. Ele representa a ascensão de uma lumpenburguesia que, com o respaldo majoritário da burguesia interna, temorosa da organização das classes trabalhadoras, impõe a recessão estrutural, altos níveis de desemprego, a aceleração da desindustrialização e a transição para a nova etapa da dependência. O projeto econômico neocolonial, dirigido pelo ministro da Economia Paulo Guedes, é o de internacionalizar o sistema financeiro brasileiro
destruir os bancos públicos e dolarizar o Brasil, amarrando a dominação estadunidense para que arraste junto a América do Sul, bloqueando-a da influência chinesa e russa. O contexto desse texto, dessa citação do Carlos Eduardo Martins, é justamente o que a gente colocou nos slides acima, que o Brasil ele ainda segue uma ordem unipolarizada, que é justamente essa dependência de países estrangeiros, no caso os Estados Unidos, para termos demanda de produção. Ou seja, grande parte do que a gente produz de commodity, a gente direciona para países estrangeiros como os Estados Unidos. E o bloqueio dos Estados Unidos perante China e Rússia faz com que o Brasil perca grandes aliados no mercado econômico ou deixe de vender para a Rússia, para a China, justamente por conta dos Estados Unidos ter esse domínio dentro dessas transições econômicas que temos aqui no Brasil. Exatamente. Então, o Filipão, ele salientou bem a importância do Brasil na economia internacional e o Brasil acaba se tornando, portanto, um palco de conflito de interesses. De um lado, a gente tem os Estados Unidos exercendo pressão para que o Brasil seja um aliado dele, e do outro lado a gente tem Estados Unidos, a Rússia, exercendo pressão em favor dos interesses deles. E nesse contexto, a gente muitas vezes acaba esquecendo das demandas internas do país. A gente focaliza as ações, as decisões geopolíticas para estar em consonância com os interesses desses governos, mas muitas vezes essas decisões elas vão de encontro com os nossos próprios interesses. E grande parte do que a gente leu nessa citação e o interesse de potências estrangeiras vão de encontro a grande parte da nossa falta de investimento em estruturas básicas, como temos o sistema de saúde pública, o SUS, né? Então a gente pode perceber que o SUS, em poucos meses, uma construção histórica de décadas de perspectiva pública e preocupação com o conjunto da população brasileira, vem sendo apontada como limitada ou mesmo responsável pelos ainda crescentes números da Covid-19 no Brasil. O SUS, resultado de inúmeras lutas, contribuições, pesquisas, investimentos e outras medidas, é apresentado como impossível de ser gerido e operado publicamente. Isto ocorre não apenas em meio à maior pandemia do presente século, dá-se em meio a inúmeras ações para transformar em mercadoria políticas públicas vistas pela população como direito. E é necessário, como em poucas vezes na história nacional, defender intransigentemente o SUS como modelo a ser sem prejuízo de seu aprimoramento universalizado. Não é possível naturalizar, em pleno quadro de morte de milhões de pessoas, sistemas de saúde que diferenciam leitos públicos e privados, sustentados por quem tem acesso a caríssimos e cada vez mais ineficientes planos de saúde. Contextualizando essa citação do Silvio Ruiz, a gente vê que o autor ele consegue colocar o sistema de saúde público, o SUS, como extremamente necessário hoje em meio a esse caos, em meio a essa pandemia. Porque se não tivéssemos esse sistema de saúde pública, o SUS, muitas mortes ainda teriam acontecido em escala maior, porque ainda assim temos o acesso à saúde como direito, visto que em muitos países desenvolvidos, como os Estados Unidos e outros países, a saúde ela é privatizada, ou seja, planos de saúde eles são pagos mensalmente. Imagina como a gente pode ter isso aqui no Brasil, sendo que a gente ganha tão pouco, né, Breno? E não tem condições, às vezes até para pagar um plano de saúde de 600, 700, 800 reais em um país em que o salário mínimo é 1.100, né? Exato. Então, o autor ele salienta aqui a importância do SUS para a assistência, principalmente dessa população mais desfavorecida, né? Porque é uma questão que a gente vai entrar bastante importante também, é a desigualdade socioeconômica. O Covid, apesar de, a princípio, ter sido apresentado como uma doença democrática, que, teoricamente, qualquer pessoa estaria propensa ao contágio, a gente observa que na prática não é bem assim, né? Na verdade, a população
socioeconomicamente mais desfavorecida acaba tendo que se expor ao contágio do vírus para trabalhar, para ganhar o pão de cada dia. Mesmo na questão do transporte, a pessoa vai ter que estar dentro do transporte público, já é um risco a mais que ela está correndo. Em compensação, a população com maior poder aquisitivo Perfeito. acaba sendo, de certa maneira, privilegiada, ela acaba sendo tendo menos Contato, menos exposição. exposição, né, a esse quadro que hoje a gente vive. E, como o Breno citou muito bem, é a realidade de grande parte da população brasileira acordar cedo e ir ao trabalho, né, não tendo essa possibilidade de trabalhar em home office, né, como a gente viu que o mundo se adaptou a esse sistema. É importante a gente salientar, porque grande parte do mundo, né, conseguiu se familiarizar com esse sistema justamente porque países desenvolvidos têm a possibilidade de ter esses trabalhos de home office, justamente porque trabalham em multinacionais, em empresas que normalmente administram as indústrias que a gente tem aqui no país. E nesse sentido da desigualdade socioeconômica, a gente pode entrar até na questão da educação. Um aluno que está matriculado numa escola particular, provavelmente ele vai ter uma continuidade do semestre letivo. Provavelmente ele vai ter acesso à internet dentro de casa, então isso vai ser mais viável. Em compensação, a gente tem muitos alunos do sistema público que estão desassistidos, o semestre letivo não teve continuidade, ou teve de uma maneira muito precária, ou mesmo a pessoa não teria acesso à internet. Então, essa desigualdade socioeconômica ela está sendo bastante acirrada no contexto da pandemia, tanto no Brasil quanto no mundo. Perfeito. E aí, a gente pode ver nesse gráfico, né, a desindustrialização que o PIB brasileiro vem sofrendo há alguns anos, né? O gráfico a gente pode ver desde 2010, que a gente tem uma porcentagem de 2%, em 2020 a gente tem uma queda de 9,7%. Então, nos últimos 10 anos, o PIB brasileiro não apresentou praticamente crescimento nenhum, e dentro desse contexto da pandemia ele teve uma queda drástica. Quais são as consequências de você não ter o crescimento do PIB? Você observa que a população está aumentando, e em contrapartida a produção do país está se mantendo estável. Ou seja, cada vez a produção está sendo menor e o investimento no Brasil não está acontecendo. Ou seja, a produção ela acaba sendo estável, a gente acaba sempre produzindo o mesmo para países de fora, e o investimento em educação, ciência, tecnologia, né, o fortalecimento e a integração entre universidades e empresas e governo acaba não acontecendo, justamente porque grande parte do nosso capital nacional ele passa a ser um capital estrangeiro aplicado em outro país, e o que sobra para a gente, como a gente comentou nos primeiros slides, é esse investimento em commodities. Grande parte na agropecuária, né? Principalmente a agroindústria se favorece com essa desindustrialização. Sim, e nesse sentido fica até complicado a gente falar em formação de mão de obra especializada. Como que a gente vai formar profissionais, sendo que a gente não tem um mercado em crescimento para acolher esses profissionais? Então, isso se reverbera até na vida de vocês que estão aí se formando. Alguns vão se inserir no mercado de trabalho, outros vão continuar a vida acadêmica. Então, isso está influenciando a vida de todos. Perfeito. E então a gente fala que para promover o desenvolvimento do setor produtivo do Brasil, a gente precisa desse investimento em educação, ciência e tecnologia, e fortalecer a integração entre universidade, empresa e governo. Mas quando a gente fala em desenvolvimento do setor produtivo, a gente está falando em desenvolvimento do setor produtivo de alta tecnologia. Então não adianta a gente, como o Felipão estava falando, continuar produzindo apenas commodity. A gente tem que ingressar nesse momento dessa indústria 4.0 e aumentar a tecnologia embarcada e diminuir cada vez mais a dependência dos países desenvolvidos. Exatamente. Favorecendo o desenvolvimento nacional. E aqui a gente vê algumas notícias que vão exatamente na contramão dessa proposição que a gente trouxe, né, de
investimento em educação, ciência e tecnologia. A gente observa cada vez mais cortes no orçamento destinado para a educação. A gente trouxe algumas notícias aqui, a gente sabe que vocês estão bem antenados. E inclusive essas notícias elas vão de encontro até aos próprios IFs, né, que são os institutos que desenvolvem a tecnologia, né? Como a gente pôde ver esse ano, a gente teve corte de verbas, né? E cerca de 29 institutos federais, inclusive o nosso, foi quase extinto, né? Justamente por conta desse corte de verbas, né? Que o governo ele anunciou. E isso poderia afetar 175 mil alunos, né? E aí fica essa observação que a gente colocou no final dos slides dessa apresentação, né? Que a gente precisa ter esse investimento em educação, a gente precisa ter esse investimento em ciência e tecnologia justamente para que a gente consiga alavancar essa alta tecnologia que o Breno comentou e que a gente consiga ter mais capital dentro do nosso país, dentro do cenário nacional, sem ter dependências tão grandes de países estrangeiros como Estados Unidos, Rússia, China, enfim, criar o nosso próprio mercado financeiro. Sim, então a gente pode observar que o Brasil tem uma série de desafios geopolíticos e muitas vezes esses desafios eles entram em choque com os interesses internacionais. Então é muito importante as decisões que vão ser tomadas ou que estão sendo tomadas, né? Então a gente acompanhar os rumos disso, porque as decisões que vão ser tomadas agora vão determinar uma série o contexto geopolítico de amanhã. Exatamente. Aí a gente trouxe, né, uma foto, essa foto é de uma moradora olha enquanto o fogo se aproxima de sua casa perto de Porto Velho, no dia 16 de agosto. Essa foi uma reportagem, né, que acho que vocês acompanharam há pouco tempo atrás, há 2 meses, a gente teve uma série de queimadas no Brasil afora, Pantanal, Amazonas, né? E isso mostra o quanto que esse mercado, né, agropecuário ele vem crescendo e vem tomando forma dentro desse cenário nacional. Né? A gente trouxe outra citação do Carlos Eduardo Martins, que fala assim: os volumes crescentes de circulação, mercadoria e pessoas, o aumento das escalas geoespaciais de produção e a elevação da desigualdade mundial, impulsionando o consumo supérfluo e mantendo alto nível de escassez e pobreza, pressionam o equilíbrio dos ecossistemas, vulnerabilizam a saúde pública e se somam às limitações de gastos sociais impostas pelas políticas neoliberais. Justamente dentro de toda essa aula que a gente está explanando para vocês. Como vocês podem perceber, como vocês já viram na aula de geografia, a gente tem o estado do Norte e Nordeste como os estados mais, infelizmente, pobres do Brasil, justamente por conta dessa falta de demanda, essa falta de mercado de trabalho, essa falta de educação, essa falta de tecnologia, fazendo com que esses estados eles aumentem essa extensão, né, do agronegócio, com grileiros, enfim, e justamente limitando, né, esses gastos que precisavam ser destinados àquela região necessariamente e causando esses desastres, né, esses crimes ambientais. Então isso aqui que a gente observa, na verdade, não é a falta de um planejamento geopolítico. Na verdade, isso aqui são os desdobramentos de decisões que foram feitas. A gente, de certa maneira, está sacrificando as nossas riquezas ambientais em prol da produção, de uma produção destinada ao mercado externo e que boa parte dessa riqueza não fica retida no Brasil ou pelo menos não chega na mão da população que mais precisa. Perfeito. É importante a gente salientar aqui que a gente não somos contra a agropecuária, o agronegócio, mas a gente precisa entender que a isso existe um limite, certo? Se a gente continuar essa produção desenfreada, a gente vai acabar entrando em colapso com o nosso próprio meio ambiente. Então, e aí essa é a última notícia, né, dessa aula, que é as queimadas na Amazônia em 2020, né, que foi o maior número registrado em todo o ano de 2019.
A floresta brasileira já ultrapassou os 89.176 mil focos de calor detectados de janeiro a dezembro do ano passado, chegando a 89.64 mil nesta quinta-feira. E aí a gente tem essa notícia também para sensibilizar vocês e com certeza alertar sobre esses desafios geopolíticos que o Brasil ele enfrenta hoje, principalmente, não acredito. Bom, então só para finalizar aqui, as referências que a gente usou para preparar esses slides, e eu sugiro a vocês que deem uma olhada tanto nesse texto que foi publicado no blog da Boitempo. O autor tem uma perspectiva bem interessante sobre as relações internacionais e o Brasil dentro de tudo isso. Temos um artigo aqui também falando sobre o SUS na pandemia, bem importante. E tem um videozinho no YouTube, tá? Uma videoaula muito legal falando sobre os impactos geopolíticos da pandemia no Brasil e no mundo também. Então, eu sugiro que vocês deem uma olhadinha. Queria agradecer a vocês pela atenção. Queria agradecer também vocês pela atenção e espero que vocês gostem da aula. Até mais.